Bem, guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Estamos de volta aqui. Mais de meia-noite, que aqui no Brasil deve ser 4 horas da manhã. Você que está acompanhando a gente pela internet. Don't go away. Stick around. Bom, você que está vindo pela primeira vez, se inscreve no canal, ajuda a gente a espalhar, trazer informação através de jornalismo investigativo baseados em fato, não em circunstâncias. Daqui a pouquinho também vai ser outro vídeo falando sobre a autonomia do Banco Central aí, uma facada nas costas. Tá cheio de Judas Iscariote no Brasil. Enquanto todo mundo com os olhos fitos na terça-feira, dia 3, nas eleições norte-americanas aqui, o Banco Central estava aí na calada da noite recebendo autonomia com um endorse, né, com o apoio do Senado brasileiro. Então, a gente sabe muito bem que é assim que continua sendo feita as lavagens cerebrais, infelizmente. Bom, o bicho está pegando aqui. Várias manifestações, prisões durante o dia inteiro, somente em Nova York, sobre as contagens dos votos. Essa é a frase que mais circulou aí nos Strangers. E não, às vezes é difícil ser um perdedor. Então, por vias de fato, a gente está vendo que minuto a minuto Biden se aproxima dos 270 votos eleitorais necessários para a vitória das eleições presidenciais aqui. Só que aí existe um porém. Trump não quer aceitar a derrota. Trump pode ou não pode resolver o resultado das eleições na presidencial na Suprema Corte. Vocês lembram aquilo que eu falei para vocês? Então vamos voltar aí um pouquinho para que a gente possa realmente mostrar. Bom, chegou aqui mais uma mensagem importante, de 253 pulou para 264, faltam 6 votos de colégio eleitorais para que Biden possa se consagrar presidente dos Estados Unidos. Bom, hoje eu fiz um vídeo pela manhã falando sobre isso, o que muda para o Brasil, o que não muda, qual que é o discurso agora, qual que é a projeção do governo brasileiro que deu autonomia para o Banco Central, está acabando com o Brasil, é um governo subserviente, que estava aí de costa, né, para a população e batendo palma. Bolsonaro está perdido, ele não sabe o que ele faz, porventura, alguns dos ministros vão rodar agora, e a gente vai trazer mais informação para você que está aí. Bom, na época do Barack Obama também morreu um juiz da Suprema Corte, não é coincidência, gente. Só que na época, os republicanos tinham a maioria no Senado, então fizeram a triagem, foi escolhido o ministro, ou seja, o juiz da Suprema Corte norte-americana aqui, você sabe que aqui é diferente do Brasil, né? E nós tivemos a perca aí também de uma senhora que morreu e a Barry assumiu. Só que na época os republicanos eles não deixaram este juiz ser empossado aqui na Suprema Corte, só deixaram para depois das eleições. Então o Barack Obama seguiu em frente aí com o seu vice, que é o Joe Biden. Só que agora a gente já sabia, e havia comentado em alguns outros vídeos anteriores. Vai lá dar uma olhadinha para você ver a articulação do Trump, porque a gente sabe muito bem que o Trump também, se você for seguir o gráfico, você vai ver aí aleatoriamente que ele estava despencando em todas as pesquisas, mesmo com voto popular. Eles gastaram milhões e milhões. Hoje o filho do Trump também está tentando aí salientar um golpe aí, principalmente na Pensilvânia, para que ele possa dar uma guinada aí em cima do Biden. Então, o que aconteceu? O Trump correu atrás da Barry, a Barry que ainda não tem 50 anos, tem 48 anos, ela vai trabalhar principalmente em cima do Obamacare, de algumas pautas que foi colocado, não só pelos assessores de Trump, mas também para aqueles que realmente estão destilando ódio ao redor do mundo com essa direita fascista. Então a gente tem que entender que a direita dá golpe, a esquerda é diferente. E a gente precisa entender para que a gente possa processar e dali tirar o proveito. Isso é fundamental em qualquer democracia. Então, por vias de fato, você está vendo aí a situação. Então ele colocou ela justamente lá, justamente para poder tentar resolver essa situação, ou seja, e principalmente aniquilar com o Obamacare, porque grandes incorporações estão
do lado de ambos candidatos. Wall Street, NAR, que eu já falei, National Rifle Association, CFR, ECA, enfim, grandes incorporações, sistema financeiro, Wall Street novamente. Então, a gente está vendo que o atual presidente disse que está disposto a levar a Suprema Corte dos Estados Unidos para impedir todas as votações. Quanto à campanha de Biden, né, eles estão aí prometendo se opor às tentativas de impedir a contagem. Essa é a forma pelo qual o fascismo trabalha em todos os aspectos. E a gente sabe que com certeza o Trump perdeu, se ele assumir essa posição, a gente sabe que o trumpismo, ou seja, a direita vai continuar aí destilando ódio. Você sabe muito bem disso. Não só aqui, mas principalmente no Brasil. Então já foram criadas bases de pessoas que se venderam para questões ideológicas, de pessoas que querem vender o moralismo, defender famílias, os direitos das famílias, que é bonito, o aborto, que é bonito, a religiosidade aparente, que é bonito, mas ninguém vive isso. Então eles colocaram como estratégia. Essa é a forma pelo qual o esquema foi montado, não só aqui, e principalmente lá no Brasil. Ou seja, porque existe uma vertente por detrás disso. Então, a gente sabe que esse projeto apresentado principalmente para os evangélicos, que foi aí uma disruptura gigantesca na época do governo Lula-petismo, né? Eles criaram uma forma de encenação e o PT abriu espaço para que esses evangélicos pudessem realmente se involucrar. Eles têm uma proposta, eles têm uma ideia de governo, de desconfigurar a sociedade e fazer as coisas da forma que eles querem. Eles têm um projeto real de poder, esse fundamentalismo religioso em todos os aspectos, principalmente as questões neopentecostais. Então o projeto hoje é neopentecostal e a gente sabe que esses neopentecostais estão junto também com esses neocalvinistas. Se vocês não viram falar sobre isso, vai dar uma pesquisada sobre isso. Então, existe um projeto de punho socioeconômico por detrás disso, porque na realidade ninguém vive e favorece os interesses de quem? Principalmente desses grupos privados que estão por detrás e usam a religião para fins próprios. A gente sabe muito bem, a gente precisa entrar em detalhe referente a essas denominações. Bom, quarta-feira, Trump declarou que há fraude nas eleições. Estão acompanhando aí o voto pelo correio também pode ser vinculado ou não. Só para vocês terem uma ideia, foi anunciado na terça-feira que Trump venceu em estados importantes, como a Flórida, que tem um colégio eleitoral gigantesco, Ohio também, e o Iowa e Texas também. Só que na Califórnia é o maior colégio eleitoral, tem 55 colégios eleitorais lá. Quem ganhou foi o Biden. Por sua vez, também venceu o Arizona, Michigan e o Wisconsin. Esses foram os colégios. Se você for somar os 4 de Trump e principalmente os 3 de Biden, o Biden está na frente porque ele venceu o Arizona, Michigan e o Wisconsin. E a gente sabe que, no entanto, os resultados ainda são esperados por outros estados importantes, como North Carolina, Geórgia e Pensilvânia, onde está a guerra, onde o filho do Trump quer colocar o dedo lá, realmente para dificultar a contagem dos votos e dar acenar lá o pavio, né, por vias de fato, e dar o golpe, literalmente. Então, tudo isso que a gente está falando aqui foi declarado pelos meios de comunicação que ajudavam o Trump. Só que aí existe um grande porém. A gente sabe muito bem que agora em setembro, Trump indicou a conservadora juíza Amy Barrett Coney, que entrou no lugar da Ruth Ginsburg, que morreu aí, né, com 80 e poucos anos. E a gente está vendo aqui a próprio Fox News, que estava dando 253 colégios eleitorais, pulou para 264. Então a gente está vendo que o feitiço está voltando contra o feiticeiro. Então, são fatores importantes que você precisa entender para que a gente possa dar continuidade nessa saga aí. E a gente está vendo que a tensão aumenta nos protestos aqui na América. O Biden pede calma para que a democracia não se confunda em todos os aspectos, sem prova nenhuma, sem viés nenhum. Trump
insiste em dizer que venceu as eleições nos votos legais. Aí tem dois parâmetros que você precisa entender. Sem citar Estados Unidos, o Bolsonaro volta a defender o voto impresso no Brasil. Então, se aqui tivesse eletrônico, também teria falcatrua, porque a gente sabe que hoje você pode, através de um apertar de dedo, você pode destruir a metade do planeta, ou o planeta. A gente sabe muito bem disso. No Brasil, é a mesma coisa. Agora, o voto impresso aqui já está sendo dificultoso, porque a gente sabe que esse processo de presidencialismo que envolve o colégio eleitoral está totalmente ultrapassado aqui. Então precisa ser reformulado. Ganhando ambas as partes, isso não significa nada para o Brasil, como eu coloquei de manhã. Ambos estão a serviço do grande imperialismo. Ou seja, o Brasil vai ser sempre um país periférico, totalmente dependente, submergente da periferia capitalista, um mero exportador de commodity e matéria-prima, e o Bolsonaro tinha que criar vergonha na cara, porque eu não sei como que ele entrou ali, fazendo as mesmas coisas que o Trump fez. Se eu for colocar aqui a relação de tudo com o Trump, mesmo que se o Trump perder, se ele tiver muita sorte, ele ainda vai direto para a cadeia, só para você ter uma ideia. Tem probabilidade de justiça, ele está cheio de coisas erradas que ele cometeu, e cada dia que passa, ele mente mais do que o Pinóquio, só para você ter uma ideia. Então a gente está vendo aí que, sem sentar os Estados Unidos, Bolsonaro volta a defender o voto, ele está na expectativa, acha que o presidente realmente vai ganhar as eleições, e cada dia que passa, o Covid aqui só aumenta também. Você que está acompanhando aí, do outro lado tem que entender que realmente o mar não tapa peixe. Então a gente está vendo aqui em diferentes sites, tabloides, que em um tá 264, a mídia também tá meio que confusa, tá tentando assim mostrar para a população um eufemismo, uma meia-verdade. O BAE tá com 253, 253 colégios eleitorais, aqui no caso faltaria 17 colégios. Por outra parte, por outro lado, dependendo do que lado o Main Street está, a mídia corporativista, a gente está vendo aqui 264 para Biden. Bom, discurso sem prova, perto da derrota, Trump ataca a democracia. O mais interessante disso é que você que está aí do outro lado, você tem que prestar atenção. O que nós ganhamos com isso? Já deu para perceber que a crise de tudo isso é por causa da hegemonia, da centralidade do capitalismo? Da ganância do real poder em todos os aspectos? É isso que nós temos que entender e processar em nossas vidas e ajudar outras pessoas a entender. Não adianta você ter informação e você acumular conhecimento e não colocar em prática. Satanás tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Sabia disso? Você pode ter conhecimento, mas se você não souber usar com sabedoria, você não vai a lugar nenhum. Quando a gente para de aprender, a gente para de crescer. Então, o que significa tudo isso? Que a gente realmente está passando por questões extremamente difíceis em todos os aspectos ao redor do mundo. É guerra em todos os aspectos, principalmente a guerra, não só tecnológica, principalmente a guerra psicológica. Então, o filho do Trump defende aí que o pai faça uma guerra total num país onde o segundo adendo norte-americano faz com que você possa ter armas, ser armado, e aqui pode-se montar grupos de milicianos, de milícias, que realmente vão defender seus interesses. Eu lembro quando o Black Lives Matter, logo na segunda semana, no estado de Ohio, que 99%, e Wyoming também, e Idaho, 99% são republicanos roxos. Isso é importante você entender. Eles estavam tudo esperando umas passeatas dos negros, porque se eles atravessassem a rua, eles iam ser fuzilados. E essa é a lei que foi permitida centenas de anos atrás, mediante uma constituição que foi promulgada por inspiração. Lindsey Graham e Ted Cruz, outros republicanos, saem em defesa de Trump. Ted Cruz, filho de cubano, o
Não só o Ted Cruz, que está por detrás aí também para poder involucrar, mas o Marco Rubio também, que é filho de cubano, também de imigrantes. Os cubanos que saíram da ilha de Havana e vivem a maioria na Flórida e Miami, são tudo traidores da pátria. Tudo segue os republicanos. E são pessoas, não só o Ted Cruz, mas o Marco Rubio estava com o dedo em cima da Venezuela e ainda estão com o dedo em cima, porque eles levam o real poder em todos os aspectos. Então, você que está aí do outro lado acompanhando, a gente vai trazer mais informação. Daqui a pouquinho vai ser um vídeo sobre a autonomia do Banco Central. Fique ligado, não é questão tecnocrática, você tem que estar ligado para poder ajudar. Gente, nós estamos vivendo momentos difíceis. É uma guerra, não só psicológica, tecnológica, em todos os aspectos, mas também cibernética. E o mais importante, é uma crise mundial. Não adianta você cavar um buraco e se esconder. Você pode ir para a Bahia, para onde você quiser ir, para o Paraguai, você não vai escapar. É uma guerra, é uma crise sem precedente da centralidade do capitalismo. Outra coisa importante que eu vou estar falando para vocês logo mais é sobre o CBDC, o CBDC. Sabe o que significa isso? Liberação das contas de dólar. Esse sistema aqui é fundamental você entender. E é isso que os bancos centrais no mundo vão usar através de um dinheiro tecnológico. Eu vou estar explicando para vocês mais aí. Robert for International, Pulso Research. Don't go away. O que a gente perde com isso? O Brasil importa soja dos Estados Unidos para repor exportação para a China. Olha só a jogada. Você vê, o Bolsonaro, eu acho que ele entrega a vida para sair na foto com o Trump. E o nosso povo morrendo. É isso que você tem que entender, gente. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui nesse país. Milhões de americanos esperando ainda o segundo cheque, século estímulo, que não saiu ainda. Ficou a guerra entre o Mr. McConnell, que está por detrás das queimadas lá do Amazonas, com o Michel Chana, que é o dono da Blackstone, e a Nancy Pelosi. As questões bipartidárias aí. Agora, o povo está precisando. Mais de 60 milhões de norte-americanos sem emprego. Disability. E o Trump aí querendo incitar o povo aí para uma guerra. Tá todo mundo preparado. Inclusive eu. You know what I mean? Pessoal, tamo aí. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.